Oi, minha gente, tudo bem? Estamos de volta aqui justamente para falar sobre um assunto que é bem especial e bem específico para você. Você já entregou o propósito dos seus estudos a Deus? Você já perguntou a Deus qual é a carreira que você deve seguir? Você já se perguntou junto a Deus quais são os seus dons e talentos e como você pode utilizar isso da melhor maneira em determinada carreira, em determinado ramo? Hoje, minha gente, a gente vive numa sociedade da cópia. E no Instagram você encontra lá várias referências, vários influenciadores e influenciadoras. E hoje muito se copia. Hoje a gente tem que se vestir igual, a gente tem que ter os mesmos objetos, a gente tem que ter as mesmas carreiras, a mesma profissão, a gente tem que ser tão ou igual, maravilhosa como aquela pessoa. E aí no concurso público também existe essa mesma questão. Ah, eu quero ser promotora de justiça igual a fulana. Ah, eu quero também passar para juíza igual a fulana. Ah, eu tenho que passar em 2 anos, porque fulana disse que em 2 anos ela passou para o concurso público. Então, existem essas comparações hoje em dia também no mundo dos estudos. Ah, fulano passou, assim assado, estudou tantos meses, tantos anos, passou nisso, naquilo, então eu posso, então eu quero, então eu devo, então eu vou atrás disso. E se isso não acontecer, muitas vezes é o fim do mundo, não é verdade? Minha gente, a gente é dono de uma individualidade. Deus nos fez assim. Deus, ele sonhou com você, com todos os detalhes que você tem. Vamos lá para Salmos 139, versículo 13, que diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E em Mateus, capítulo 10, versículo 30, tem dizendo que Deus está preocupado com o caminho que você está traçando para a sua vida. Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Deus sonhou e criou você com uma identidade própria, com um propósito próprio. E nós temos que ir em busca desse nosso propósito. Senão a gente vai ficar num ciclo ali de comparações eternas, sem nunca se perguntar quem somos nós, para que viemos ao mundo, qual é o desejo de Deus para a gente, não é verdade? Então, nós temos que saber que não temos que viajar para tal canto igual fulano, passar em concurso igual fulano, ter as mesmas escolhas que fulano, pegar o mesmo curso que fulano tem, ter os mesmos materiais, a mesma caneta, o mesmo caderno, o mesmo computador, como se isso fosse levar você à sua plenitude como pessoa. Na verdade, Deus tem um plano para que você seja pleno, para que você se sinta feliz. Ele tem um plano exclusivo para você, de acordo com os seus dons e os seus próprios talentos. Para você, por exemplo, que quer fazer um concurso público, você deve pensar em servir numa carreira que combine com seus dons e talentos. Por muito tempo, eu escutei a pergunta: por que agora você não faz um concurso para juíza? Tão melhor para você, tem tantas garantias a mais, o salário é tão melhor, por que você não faz? Bom, gente, se eu fosse cair nessa pegadinha, eu até poderia continuar estudando e aí botar na minha cabeça que eu tinha que ser juíza, porque juíza ganha mais, porque juíza tem mais garantias, porque juíza tem mais prestígio. Mas e o propósito de Deus para minha vida? Será que eu não estaria esquecendo desse detalhe, na verdade, gente? Então vejam, será que eu iria me sentir plena e feliz naquele ofício ali de magistrada? Muitas pessoas se sentem felizes ali. Assim como eu já vi muita gente também pedir exoneração do cargo de magistratura. Então vejam, gente, nem tudo é para
você tem um lugar que é para ser seu, da maneira como Deus sonhou para você. Evitar as comparações, minha gente. Porque a comparação só vai te fazer entrar naquele ciclo depressivo, naquele ciclo em que você se sente menos, em que o outro ali atinge as coisas e você não, então aí vai entrar inveja, vai entrar raiva, depois vai entrar culpa e você vai se esquecer de cavar e pesquisar sobre você, de ter uma conversa franca com Deus, que eu chamo de oração, né? E perguntar a Deus sobre você, de se perceber, né? Quais são realmente meus dons, meus talentos? Quem são as pessoas próximas a mim que podem apontar quais são minhas maiores qualidades? Se eu quero servir ao público, eu quero servir fazendo o quê? Se eu quero ser das carreiras policiais, por que eu quero ser? Será que eu vou conseguir fazer isso da melhor maneira utilizando meus talentos? Será que eu gosto de filme de ação, de série policial? Será que eu gosto de investigar, de ir atrás? Ou será que, na verdade, era só o que o meu pai queria? Meu pai era policial, meu avô era policial, e tem toda aquela pressão na família para manter o status. Enfim, existem milhares de motivos pelas quais uma pessoa pode querer estudar para uma determinada carreira, escolher um determinado curso. Já vi muitos médicos insatisfeitos com a vida carregada de trabalho, que sim, é uma vida muito cheia de trabalho, trabalho noturno, muitas vezes pega feriado, emenda um plantão no outro. Então já vi médicos insatisfeitos. Já vi pessoas do direito migrando para fazer medicina, já vi médicos também felizes com aquilo que fazem, mas o mais importante é você respeitar a sua individualidade. Deus tem um propósito para você, de acordo com o que Ele criou. Ele sonhou com você e você é muito caro para Deus, para poder simplesmente se doar a qualquer carreira, a qualquer estudo, para qualquer coisa. Deus tem o propósito de que você estude e se especialize e exerça aquilo que você tem de melhor em você, para que você possa agregar no mundo da melhor maneira. Então, gente, veja como você é caro demais para Deus. Em Isaías 43, versículo 4, tem dizendo que: visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Deus ama você demais. Ele deu o seu único filho para que pudéssemos, enfim, através dele, alcançar a vida eterna. Então, temos aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, dizendo que vocês foram comprados por alto preço. Deus tem um carinho enorme pela sua individualidade e tem planos maravilhosos para a sua individualidade. Aqui eu quero chamar muito sua atenção, porque o diabo ele vai estar trazendo para você fotos, falas, situações que vão fazer você acreditar que você tinha que ser igual a fulano, a fulana, que a sua vida não presta porque não tem os mesmos benefícios de fulana, que você não passou em concurso ainda e fulano já passou e por isso sua vida não presta, que você apenas passou em um concurso menor e outro passou em um concurso maior e por isso você não é tão digno. O diabo vai trazer para você essas afirmações na sua cabeça. Vai trazer à tona a comparação, vai incitar a inveja em você e muitas vezes vai te fazer esmorecer, se esquecer de que Deus
está atento à sua individualidade e que ele tem um propósito específico para você. Você que tem aí o seu nome completo, você único com seu CPF. Deus tem um propósito único para você. É único, não é a cópia do propósito de ninguém. Então não adianta a gente ficar nesse ciclo que as redes sociais muitas vezes trazem pra gente de comparação. Sempre temos uma tia ou um amigo de uma tia, uma amiga que diz: meu sobrinho passou estudando 3 meses para a prefeitura de não sei o quê. Tu tá estudando há quanto tempo? Então veja, você não pode se deixar abalar por uma situação dessa, trazida para tentar te derrotar, tentar te fazer esquecer dos desígnios de Deus para a sua vida. E quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai estar lembrado, mais isso vai estar à tona na sua mente, mais você vai estar fortalecido para não cair nessas armadilhas, para que essas frases, quando venham, não encontrem morada no seu coração. Então, esteja muito, muito atento, né? Alerta e vigilante na palavra de Deus, nas suas orações, para ter a certeza de que você está trilhando o seu caminho que existe para que o seu propósito seja alcançado. Se Deus achou melhor fazer um negócio diferente na sua vida, de repente é porque com você tinha que ser daquele jeito. Se com fulano foi estudando 1 ano e para você foi estudando 3, 4, Deus sabe por que daquele outro jeito de estudar 3, 4 para você foi melhor, te agregou mais espiritualmente, te agregou mais na sua vida como pessoa. Deus está muito mais interessado, gente, na nossa maturidade espiritual, na nossa salvação mesmo, pessoal, do que somente na nossa satisfação material, financeira. Claro que Deus deseja para você condições boas, de alegria, mas Deus está muito interessado que nesse processo você viva situações que te elevem a sua maturidade espiritual, que te tragam presentes de maturidade, de sabedoria, de resiliência, para que você, enfim, se torne a pessoa que Deus desejou para você. Então, gente, faça a sua parte, descansando, que Deus tem um propósito para você. Quando você vai fazer uma prova, sabendo e tendo a certeza naquele momento que Deus tem um propósito para a sua vida e que Ele não vai falhar, você simplesmente não dá um revés-três na hora da prova, você não fica com aquele branco enorme de não lembrar das coisas, você não fica se tremendo, você não fica querendo voltar para casa, você não fica ali nervoso, que você não consegue nem raciocinar. Quando você está certo de que Deus tem um propósito para a sua vida e não é o propósito exatamente igual ao do candidato que está sentando ao seu lado, você tem a tranquilidade de fazer a prova. A tranquilidade de quem confia em Deus. Se você fez a sua parte, que foi a de estudar aquele conteúdo exigido ali naquela prova, você tem que deixar o resto com Deus. Você tem que deixar com que Ele cumpra os propósitos dele na sua vida. Você tem que ter essa certeza de que existe um propósito, de que existe uma finalidade para as coisas que Deus faz na sua vida. E muitas vezes essas coisas são reprovações, são coisas que você não consegue alcançar, coisas que você não consegue perceber hoje que foram melhores para você. Mas tudo aquilo ali vai fazer parte do seu propósito de vida. E você, muito provavelmente, dali a 2 anos na frente, você vai entender. Você vai entender. Você percebe que muitas coisas que aconteceram há 1 ano atrás, você hoje percebe
o sentido das coisas, mas um ano atrás você não entendia. Você consegue se lembrar disso? É exatamente também isso que acontece nas provas. Eu, por muito tempo, fiz prova para Defensoria Pública. Eu dizia a Deus, Deus, eu gosto de direito penal, eu gosto de raciocinar sobre crime, eu gosto de pensar o que fazer naquela ocasião, se aconteceu determinada coisa, qual foi o crime, o que é que eu posso fazer. Só que Deus, eu conversava assim com Deus. Deus, eu tenho medo, né? Deus, eu tenho medo de encarar a criminalidade de frente, né? Eu tenho medo de lidar com o criminoso, dele ver o meu rosto, dele se virar contra mim, de eu ser perseguida, de eu receber ameaça, de repente levar um tiro de um deles. Eu não quero me chocar com a criminalidade. Eu quero trabalhar com aquilo no meu dia a dia, mas eu não quero ter o criminoso como meu inimigo, para que ele não venha contra mim depois, né? E Deus foi deixando eu fazer provas de defensoria pública, porque eu queria atuar num júri, eu queria atuar numa vara criminal, sendo defensora, né, daquela pessoa que supostamente cometeu um crime. E Deus foi deixando. Tanto é que eu fiz prova da defensoria na Paraíba. Na primeira fase eu não passei por uma questão. Eu fiz prova da defensoria pública no Ceará. E na prova objetiva, que foi dificílima, assim, realmente foi unânime, que foi muito difícil. Eu não passei por duas questões. Fiz prova da defensoria pública no Maranhão. E não passei na prova objetiva por uma questão. E fiz prova da Defensoria Pública no Rio Grande do Norte. Não passei por 3 questões. Fiz prova da Defensoria Pública em Pernambuco. O meu estado estava tão feliz, estava tão confiante. Passei na primeira fase e tinha passado na segunda fase. Já me considerava na fase oral. Tava super feliz, comprei material para estudar para fase oral e de repente na fase subjetiva uma errada anulou uma certa e eu perdi ponto e aí não pude passar para a fase oral e aquilo me deixou destruída. Eu estava simplesmente a ponto de ser defensora pública do meu estado, estava muito feliz, me sentindo a defensora pública daqui. E, de repente, por uma troca de gabarito, eu não consegui alcançar a pontuação para ir para a prova oral. E eu chorei muito, muito, muito mesmo. Fiquei arrasada, eu já estava estudando há um tempo, já estava bem cansada, já tinha passado por várias reprovações, sempre por 1 ponto, por 2 pontos. E eu não entendia o que estava acontecendo. Até o ponto em que eu entendi que aqueles 1 pontos que estavam faltando eram simplesmente o não de Deus. Era simplesmente você está no caminho certo, mas eu não quero. E aí eu me perguntava, por que o Senhor não quer? Eu entendia que aquele 1 ponto que faltava era um não de Deus. Mas eu não entendia por quê. Não tinha lógica. Eu estava ali me matando de estudar, eu estava ali sonhando com a minha independência financeira, eu estava ali dando o meu melhor, eu estava ali tentando fazer algo digno. Eu não estava passando por cima de ninguém, eu estava ali trabalhando no sistema da meritocracia, que hoje é o sistema do concurso público. Estava ali lutando dignamente por uma coisa, por uma causa e batendo na trave o tempo todo. E eu não entendia porque que Deus não queria deixar eu passar. E muitas vezes, gente, eu lutei com Deus sim. Lutei com Deus, chorei, conversei com Ele. Disse a Ele muitas vezes, Deus, tá doendo, Deus, porque eu tô cansada dessa vida, de as pessoas perguntarem Natal após Natal, se eu já passei, né? Tá ficando cansativo isso, Deus. E aí, bom, eu não entendia naquela época os nãos de Deus, as reprovações para a Defensoria Pública. E aí foi quando, em 2016, eu fui mudar os planos.
ia até a prova do TJ aqui em Pernambuco para analista e eu comecei a estudar, comecei a perder a fé mesmo e logo após abriu o edital de delegado de polícia aqui em Pernambuco. Eu nunca tinha feito prova de delegado de polícia e nunca tinha cogitado ser delegada de polícia. Primeiro porque é tudo aquilo que eu não pedi a Deus. Eu queria trabalhar com criminalidade, mas jamais com ela de frente. E aí, o delegado, ele trabalha exatamente de frente, ele é a linha de frente com a criminalidade. E aí não era uma possibilidade dentro dos concursos que eu pensei em fazer. Tanto é que eu fiz para outras carreiras, mas nunca tinha feito para delegado. E aí, em 2016, saiu o edital de delegado e eu, já com um relacionamento mais maduro com Deus, eu fui orando e me perguntando se eu deveria fazer essa prova, porque era algo que eu simplesmente nunca me interessei, mas que iria ser na minha cidade a prova, eu não iria precisar pagar passagem, me mandar com mala, tudinho. Conversando com Deus, eu senti que eu deveria fazer a prova, né? E que eu deveria entregar a Ele o resultado dessa prova, né? Iria fazer o meu melhor novamente, como eu havia fazendo, e iria entregar a ele o resultado disso, né? Tanto é que no dia da prova, meus pais foram me deixar lá no lugar da prova e eles disseram: minha filha, por que você está fazendo essa prova de delegado de polícia? Tá vendo não que é um negócio perigoso, minha filha, não tem nada a ver com você. Você vai estar exposta, olha, não tô feliz com isso. Você vai estar fazendo porque você quer, mas você tem condições de passar em outro concurso. E assim eles foram, me deixaram na prova e eu estava sozinha na prova, tudinho. E, bom, fiz a prova, a primeira fase de manhã, desliguei o celular, fui almoçar, eles foram almoçar comigo, ali perto da prova, e aí teve a segunda fase à tarde, e nossa, eu vi muito a mão de Deus na segunda fase, muito mesmo, muito mesmo. O tema que caiu na segunda fase, eu tinha estudado todos os tipos de prisão, e estava bem craque nisso, já há muito tempo estudando. E justamente a peça da segunda fase não foi prisão. Foi um pedido de interceptação telefônica, quebra de herbes. E esse tópico aí de quebra de herbe foi justamente a aula que eu terminei não vendo de todas as aulas que eu vi, porque, não sei, achei que não cairia. Mas eu sabia do que se tratava o tema, só não tinha estudado com detalhes. E na segunda fase, eu lembro que eu parei bastante, assim, olhei muito para a prova. Olhei muito para a prova e pensava qual era a peça, qual era a peça, qual era a peça e não vinha. Eu dizia, não é prisão preventiva, não é prisão em flagrante, não é prisão temporária. Meu Deus, qual é a peça, qual é a peça? E, minha gente, de repente veio o pensamento. É só interceptação telefônica. Só. E eu disse, não acredito que é só isso para pedir. E aí, com a cara e a coragem, eu escrevi só isso. A quebra da interceptação telefônica e a interceptação telefônica e a quebra das herbes. Aquilo veio à tona como um insight, assim, sabe? Uma coisa muito, foi Deus realmente, sabe? E eu escrevi aquilo e fiquei tranquila, porque eu tinha certeza que não era nenhum tipo de prisão aquilo ali. Só que essa parte, né, de herbe, eu não tinha estudado tanto. Eu justamente sabia que tinha existido uma aula daquilo, mas que eu tinha perdido. Mas eu coloquei lá, nos argumentos e tal. E eu fui na fé e na coragem que era só aquilo mesmo, que não tinha nenhuma prisão ali escondidinha. E fui na fé e na coragem. Sei que vi muito Deus nesses insights que vieram pra mim nessa segunda fase. E saí tranquila, sabe, da prova. Saí tranquila. E eu saí com uma estranha sensação de que algo poderia estar acontecendo. Algo maior, algo grande. E eu guardei muito esse sentimento pra mim,
sabe? Muito. Porque eu já tinha feito várias provas, eu já tinha colocado sempre o resultado do meu gabarito num ranking de um fórum lá e sempre ficava em cento e pouco e tal. E eu guardei muito esse sentimento pra mim de que tinha acontecido alguma coisa ali naquele dia, naquela prova. E, bom, quando eu pude colocar o meu gabarito no ranking, eu lembro que eu fiquei em 53. E pra mim foi uma surpresa, assim, eu nunca tinha atingido essa pontuação. Nunca mesmo, assim. Eu nunca tinha feito cursinho de segunda fase de delegado. Então eu assisti, na verdade nem assisti aula, eu estudei uns PDFs e fui pra prova. Então assim, foi porque Deus quis. Ele me preparou com a minha bagagem de estudos desde um tempo até que eu chegasse no meu propósito. Meu propósito não era a defensoria pública. O propósito de algumas pessoas pode ser. Meu propósito era ser delegada de polícia. E hoje eu tenho essa noção. Hoje eu tenho essa noção porque Deus me disse, você vai trabalhar com o que você quer, mas você é corajosa o suficiente para olhar no olho do crime e trabalhar com isso e servir a mim e ser instrumento, porque o seu propósito é esse. Eu lhe dei força e coragem não para se esconder, mas para lutar com a minha força em você. Então ali eu entendi o propósito de Deus e quando Ele quis, Ele fez. E aí eu tenho para vocês um versículo sobre isso, em Provérbios 19, 21. Tem dizendo, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor. E em Salmos 119, 27 tem dizendo, faz, Senhor, eu discerni o propósito do teu querer. Então eu meditarei nas tuas maravilhas. Então, gente, procure descobrir você mesmo, o seu propósito junto a Deus. Faça essa oração. Senhor, me mostra o propósito da minha vida. E Deus vai andar com você de mãos dadas para te mostrar isso. E esse é o meu desejo para o seu coração. Um beijo e até o próximo vídeo.